que você não mostra que funciona? Isso que você ensina para os outros, que funciona para você aqui. Eu falei, por exemplo, por que você não lança um livro? Vamos ver se vai vender. Porque se a sua ideia é tão boa quanto você fala, se você colocar isso no livro, o livro deve ser sucesso, né? Aí eu fui com aquilo para casa e naquela noite eu não consegui dormir. Eu montei 18 livros. Com aquela conversa dele, eu montei 18 temas. Eu falei, eu vou escrever 18 livros. E o primeiro vai ser esse. E esse livro que você mostrou aí, eu escrevi ele em 3 dias. 3 dias. Das 6 da manhã às 10 da noite. Claro que eu gastei muitos anos para colocar ele na cabeça. Mas para colocar ele no papel foram 3 dias. 3 dias intensos, o livro estava pronto. Aí eu lancei e logo em seguida ele entrou na lista dos mais vendidos. Ele ficou 55 semanas em primeiro lugar e 3 anos e meio na lista dos mais vendidos. Ele foi traduzido para 9 idiomas, está presente em mais de 40 países e, por incrível que pareça, continua vendendo. Então, o primeiro livro que o senhor escreveu já foi best-seller? O primeiro livro que eu escrevi já foi best-seller. Eu tinha muita habilidade em escrever. Antes de eu escrever esse livro, eu escrevi 149 trabalhos científicos. Escrever um trabalho científico é uma coisa muito difícil. Pouca gente consegue fazer. Então, eu já tinha um know-how. É como você ter um know-how de andar de bicicleta. Só mudou a bicicleta, me dá uma nova. Entendeu? Não tem problema. Então, não, eu já tinha um know-how muito grande em escrever. Sempre tive. Mas o livro foi escrito em 3 dias intensos. E eu lancei porque eu já falava sobre isso sem colocar no papel. Aí eu escrevi o segundo, foi para a lista dos mais vendidos, eu escrevi o terceiro, eu escrevi o quarto, eu escrevi o quinto, eu escrevi o sexto. Os 6 foram para a lista dos mais vendidos. Então eu tinha, dos 10 livros mais vendidos no Brasil, eu tinha 6. Eu tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o oitavo, o sétimo, o oitavo e o nono. Eu tinha 6 livros publicados, 6 livros na lista dos mais vendidos. Fazendo um olhar para o passado, quando o senhor escreveu esse livro, e para o mundo moderno de hoje, ele está atualizado? Extremamente atualizado, porque existem conceitos que não mudam. Gravidade é gravidade, há 2000 anos atrás e daqui a 2000 anos. Ela não muda, tem princípios que não mudam. Quando você descobre um princípio da sinergia, por exemplo, ele sempre existiu, existe e sempre existirá. Então, isso não muda. Eu procuro escrever coisas que não são contemporâneas, não tem nada a ver com o que está acontecendo no dia de hoje. Eu procuro escrever coisas que são fundamentais. Por isso que nunca vai ficar velho. Agora, o sucesso, então, ele é baseado em leis? Ele é baseado em leis, ele é baseado em pessoas bem-sucedidas, que estudaram por que tem pessoas que tudo que você coloca a mão vira ouro, e por que tem pessoas que batalham e morrem na praia, pô. Qual a diferença que faz a diferença? Isso já está estudado, está determinado. Eu não preciso reinventar a roda. É só eu fazê-la girar mais depressa. Então eu fui estudar esses indivíduos. Eu sempre tive sucesso na minha vida, graças a Deus. Aí as pessoas me perguntavam, por que tudo que você pega dá certo, pô? Eu achava que isso era uma coisa, que eu nasci com isso. Aí eu fui percebendo que isso era uma dinâmica, era uma sistematização que poderia ser passado de um cérebro para outro. Então eu comecei a ensinar para as pessoas aquilo que eu fazia, entre aspas, intuitivamente. Mas não era intuitivo, eu fui captando isso, não sei como. Isso entrou na minha cabeça. Então, com isso, talvez tenha a ver com meu pai. Meu pai, eu com 8 anos de idade, eu era dono de 8 galos de briga, pra você ter uma ideia. E eu era um péssimo estudante, tirava nota ruim na escola, e meu negócio era galo de briga. Naquela época era permitido, não era contra a lei. Foi o Jânio Quadros que introduziu a lei do galo de briga. O meu tio era criador de galo de briga, então eu entrei naquele mundo. Aí eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e a minha mãe matou os meus 8 galos. Porque a nota na escola veio ruim. Aí ela matou os 8 galos, fez sopa de galo para o jantar. Claro que eu nem cheguei na cozinha. Aí o meu pai sentou comigo e falou assim, a regra agora em casa é assim, a partir de agora, toda nota que você tirar 10, eu te dou 10 reais. Porque na época era 10 cruzeiros, sei lá o que fosse. Eram 10. E toda vez que você tirar uma nota abaixo de 7, para cada ponto é uma correada.
Então, se você tirou 5 em matemática, você vai ganhar 2 correadas. Matemática. Você tirou 6 em história, você vai ganhar uma correada. No final do mês, você vai trazer o boletim, nós vamos sentar, nós vamos ver o que você tirou de 10. Você vai ganhar 10 cruzeiros por cada. E você vai ganhar uma chibatada por cada ponto abaixo. Eu me lembro que, eu acho que na primeira vez, não me lembro direito, mas acho que eu recebi umas 16 chibatadas. Primeiro boletim. Aí eu comecei a tirar 10. Comecei a tirar 10. Aí um dia meu pai sentou comigo e falou, nós vamos ter que mudar a regra, está ficando muito caro. Aí eu peguei gosto pelo estudo, porque você sabe, estudo é hábito, né? Depois que você pega o gosto, vai embora. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu era professor de matemática, pô. Dava aula para gente de 17, 18 anos. Eu peguei o gosto. Então, pegou o gosto, ninguém segura mais. Falando em aprendizado, no seu livro o senhor fala a respeito de aprendizado, né? Essa evolução do aprendizado do ser humano, de que forma nós aprendemos? O hábito é importante? O hábito é importante. Existem 3 olhos para você aprender, são chamados olhos do conhecimento. Você tem o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. São 3 olhos. O que é o olho da carne? Eu aprendo com os órgãos dos sentidos. Eu aprendo, por exemplo, a andar de bicicleta. Eu vou usar a minha propulsão, vou usar a minha visão, vou usar meu equilíbrio, meu cerebelo. Eu estou usando o olho da carne para aprender a andar de bicicleta. Isso chama olho da carne. Eu posso aprender com o olho da mente. Eu explico para uma pessoa como é uma equação matemática, como é que é um teorema de Pitágoras, e isso vai ter a aplicabilidade que isso vai ter na arquitetura. Então eu estou ensinando uma coisa abstrata que vai ter uma aplicação concreta. E a gente aprende também com o olho do espírito. Você entra num processo de meditação e você vai experimentar coisas que quem nunca meditou não vai experimentar. Então é o olho da carne, o olho da mente, o olho do espírito. Quando você aprende com um lado só do cérebro, você esquece. Então, por exemplo, se eu fizer uma prova hoje, a minha última prova que eu fiz na faculdade de medicina, eu não vou tirar a mesma nota, porque muito daquele conhecimento que eu fiz naquela época já saiu da minha cabeça. Mas se você me der uma bicicleta, eu ando. Se eu entrar na piscina, eu nado, mesmo que tenha 40 anos que eu não entre numa piscina. Porque eu aprendi com os 2 lados do cérebro. O que eu aprendo com os 2 lados do cérebro fica comigo para a vida. O que eu aprendo com um lado só do cérebro, eu chamo que é aquele conhecimento do pescoço para cima. Aquele, logo você perde ele. Infelizmente, a maioria dos estudantes sai das faculdades apenas com conhecimento abstrato. E isso não tem aplicabilidade na vida. Esse é o problema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de erros durante o nosso aprendizado, que é uma coisa natural do ser humano, da própria vivência do ser humano. Até enquanto empresário, a pessoa erra, abre um negócio, pode dar errado, essa coisa toda. E a importância da experiência para esse ensinamento se concretizar. Erros e experiências. Pois é, eu digo no livro que erro pode ser pedagógico. O erro pode ser um caminho para você aprender, porque só não errou quem nunca fez. A pessoa não pode entender o erro como fracasso. Ela tem que entender o erro como um passo a mais. O Thomas Edison, quando depois de 10 mil tentativas de inventar a lâmpada incandescente, que ele acabou inventando, aí alguém entrevistou ele e falou assim, você já errou 10 mil vezes, você não desiste? Eu falei, não é que eu errei 10 mil vezes, eu mostrei 10 mil caminhos que não funcionaram. Aqueles já estão exclusos. E agora, isso significa que eu não preciso me preocupar com aqueles. Eu estou apenas excluindo. Vai chegar uma hora, como chegou, que eu vou acertar. Então, se a pessoa ver o erro como um processo de aprendizado, o que não pode é assim, é o sujeito que acontece. O sujeito cometeu o mesmo erro repetidamente. Então ele comete o erro, mas não é assim, rapaz. No dia seguinte você explica, ele comete o mesmo erro. Aquele indivíduo não vai para frente, porque ele não está usando o erro como pedagogia. Não é, o erro para ele não é pedagógico. Porque ele erra, no dia seguinte ele erra igualzinho, no dia seguinte ele erra. O funcionário, por exemplo, ele é treinado, você explica para ele, você não pode, pode fazer, o cara erra. Tudo bem, você errou. Deixa eu te explicar o certo. Agora, se ele errar de novo, eu vou demiti-lo. Porque ele não está afim de aprender, porque eu estou mostrando para ele. Todo mundo tem direito de errar. Agora, se ele erra a mesma coisa todo dia, significa que ele não está afim de aprender. O processo de automatização dentro de um aprendizado, ele também é importante, porque às vezes a gente recebe
um ensinamento, uma informação nova, eu não aplico ela, eu demoro para aprender aquilo ali. E tem filósofos, estudiosos que falam que automatizar esse conhecimento ajuda a fixar esse novo aprendizado. Se você continua trabalhando no mesmo paradigma, sim. O que eu não posso é automatizar o meu conhecimento e quando aparece uma situação nova que não depende daquilo, eu não adaptá-lo. Vou dar um exemplo. Eu aprendi a amarrar o sapato. Quando eu tinha 4 anos, era complicado amarrar um sapato. Aí eu aprendi. Quando eu compro um sapato novo, eu não preciso reaprender como amarrar o sapato, é automático. Eu transfiro do sapato velho para o sapato novo. Eu aprendi a abrir uma porta. Eu vou nos Estados Unidos, ela abre para o outro lado. O pessoal está sempre se confundindo, porque eles estão automatizados a abrir a porta no Brasil, que é para um lado, nos Estados Unidos é para o outro. Então, a automatização para abrir porta no Brasil funciona. Agora, quando você vai para os Estados Unidos, já é diferente. Você dirige o seu carro aqui de um lado, você vai para a Inglaterra, é do lado oposto. Aqui você está automatizado a dirigir. Você vai ter que quebrar essa automatização para poder dirigir na Inglaterra, porque lá é do outro lado. Então, o cérebro ele tem uma capacidade muito grande em aprender, mas ele tem uma dificuldade muito grande em desaprender. Esse é que é o problema. O que te incomoda não é o que você não sabe, é o que você aprendeu, mas que está errado. E isso é o que mais existe no Brasil. É gente ensinando sem ter capacidade de ensinar. Então a pessoa te passa um conhecimento, você acha que é verdadeiro, você absorve aquilo, você põe no automático e aí você se dá conta que não é. Mas aí já automatizou. Até você quebrar aquele automatismo e colocar do modo certo, isso é um problema muito sério. Isso vale para tudo, essa questão do aprendizado, tanto para aquela pessoa que quer passar no vestibular, num concurso, como para aquela pessoa que quer ter sucesso na vida. Vale. Agora, o passar no vestibular é um conhecimento mais teórico. Eu posso ensinar uma pessoa a passar no vestibular com muita facilidade. O vestibular é coisa de Mickey Mouse, é coisa de criança. Eu falo isso e repito, e é coisa de criança. Agora, você ensinar a pessoa a ser bem-sucedido, porque ter sucesso e ser bem-sucedido não é a mesma coisa. Você pode pegar um jogador de futebol que tem sucesso jogando futebol, mas quando ele sai da quadra, ele está num mundo estranho. Nada funciona para ele. A finança dele não funciona, a alimentação dele está errada, ele é pai de 5, 6 filhos, não sabe como fazer. Ou seja, essa pessoa não é bem-sucedida. Ela tem sucesso jogando futebol. O meu trabalho não é fazer alguém ter sucesso, é fazer a pessoa ser bem-sucedida. Ou seja, tem que ter um equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, a vida social, a vida financeira, a parte da saúde. Que adianta você ser milionário e estar com câncer de garganta? Pô? Não adianta nada. Pô. Você trocaria todo o seu dinheiro para curar. Não tem riqueza maior do que a saúde. Muita gente, para ganhar dinheiro, acaba estragando a saúde. Não é isso que eu ensino, entendeu? Eu ensino que é o seguinte, tem que ser um equilíbrio. Aí quando a pessoa está equilibrada na vida, na parte pessoal, profissional, financeira, física, mental, emocional, espiritual, essa pessoa é uma pessoa de referência. Aquele cara é bem-sucedido. Não é que ele tenha sucesso. Ter sucesso qualquer um tem. Se eu começar a estudar flor, e eu estudar flor 10 minutos por dia, se você voltar daqui 6 meses, eu sou o maior especialista em flor do Brasil. Com 10 minutos por dia, eu viro especialista, ou eu ou qualquer um, viro especialista em qualquer coisa. Agora, o que isso tem a ver com o resto da minha vida? Se eu ficar só estudando flor, eu não estou cuidando das minhas outras partes da vida, eu vou ser ter um sucesso enorme em entender de flor, mas a minha vida como um todo pode estar uma bagunça. O grande segredo é o equilíbrio. A ensinar a passar no vestibular é fácil, porque eu ensino, você tem que, as regras, para você aprender é assim, para o cérebro reter é assim, para a sua memória melhorar é assim, para você aumentar a sua velocidade de raciocínio é assim, para você ler mais rápido é assim, para você, aí pronto, o cara pegou aquilo. Engraçado, o sujeito estuda 26 anos na vida, média, para se formar, com pós-graduação e tal, mas não tem ninguém que ensine para ele a estudar. O pedreiro aprende a profissão de ser pedreiro, o engenheiro aprende a ser engenheiro, o médico aprende a ser médico. O estudante, que somos todos nós, não aprendemos. Não existe um professor que vem e diz, você quer memorizar? É assim que você faz. Você quer ler mais rápido? É assim que você faz. Você quer tirar nota boa na prova? É assim que você faz. Quer se preparar para um concurso? É assim que você faz. Isso não é ensinado.
Quer dizer, a coisa mais importante que é como aprender a aprender, que eu chamo, como aprender a aprender, não é ensinado. Então as pessoas aprendem e esquecem, aprendem e esquecem, aprendem e esquecem. Quando termina, elas não estão muito diferentes de quando elas começaram, não, porque aquele conhecimento passou pelo cérebro deles igual um gato passa por um telhado de zinco quente, só sentiu o calorzinho. Se o senhor fosse ministro da Educação no Brasil ou em qualquer país, o senhor colocaria qual disciplina de forma obrigatória, então? Eu acho que o foco maior teria que ser na matemática, porque, aliás, quando houve uma epidemia na Grécia e foram conversar com Pitágoras, o grande matemático, ele falou assim, para os médicos entenderem melhor, os curadores na época, entenderem melhor essas epidemias, eles deviam saber mais matemática. Por que a matemática é a base de tudo? Porque a matemática te ensina o raciocínio. Quando você aprende a trabalhar com lógica, tudo fica mais simples. Porque você pode aplicar aquilo em qualquer lugar que você for, você está com a lógica com você. Então o conhecimento da matemática ele é fundamental no processo de aprendizagem. E por que essa matéria hoje ela é tão má vista? Não, primeiro ela é decorada, ela não é entendida. A matemática ensinada na escola, do que eu vi até hoje, ela não é uma coisa, ela é uma coisa decorada. E ela não pode ser decorada, ela tem que ser entendida. Porque se você decora, primeiro que não ajuda em outras situações. E segundo que não fica com você, você esquece. Agora, se você entende o que está por trás, aí é a coisa mais bonita que tem. Não tem nada tão bonito quanto a matemática, eu não conheço nada. E no momento que a pessoa é boa em matemática, ela passa a ser boa em todos os outros assuntos, entendeu? Porque ela aprendeu a raciocinar. Isso é o que faz o humano humano, é o poder de raciocínio. E isso pode ser bacana, que isso pode ser ensinado, entendeu? Agora, tudo isso contribui para a formação de uma pessoa que deseja ter sucesso. É. E o que é sucesso, então? Bom, isso aí é uma definição muito interessante. Se eu perguntar para 10 pessoas, eu vou obter 10 respostas. Então eu arrumei uma resposta que serve para todo mundo, que é o seguinte: sucesso é obter o que você quer. Tem gente que quer ser bom pai de família, tem gente que sempre quer ser milionário, tem gente que quer ser campeão de natação, entendeu? Então, o sucesso é conseguir aquilo que você quer. Felicidade, por outro lado, é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. Eu posso pegar uma lavadeira, batendo roupa na beira de um rio, cantarolando o dia inteiro, ganhando meio salário mínimo, e eu posso pegar um multimilionário numa mansão e viver no inferno astral. Então, a pessoa tem que entender que ninguém precisa fazer curso de felicidade. Felicidade é você aceitar o que você tem. Só isso. Sucesso é obter o que você quer. Se você aceita o que você tem, e você é grato por isso, porque gratidão é muito importante. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Então, quando eu sou grato, o universo conspira a meu favor. Eu tenho que agradecer aquilo que eu tenho, a fim de obter o que eu quero. Então eu ensino as pessoas gratidão. Você tem que ser grato pelas pessoas, pelo que acontece com você, porque esse sentimento de gratidão, ele gera uma nova perspectiva para você na vida. A pessoa, às vezes, ela recebe alguma coisa e ela esquece que isso aconteceu. Então a gratidão é o sentimento de mais curta duração que existe no planeta Terra. Você faz favor para alguém, o sujeito esquece que você fez. Ou o contrário, pessoas te fizeram favor, você também já esqueceu. Acontece assim. Então a pessoa diz assim, eu não vou ajudar ninguém não, porque para que eu vou ajudar os outros? O cara nem lembra que eu ajudei ele. Eu falo, mas não é assim que o mundo funciona. A lei do retorno é assim, eu ajudo o João hoje, o Zé vai me ajudar amanhã. Eu não preciso ficar esperando o retorno do João. Quando eu estou ajudando, eu estou aumentando o meu crédito lá em cima. Então vai voltar para mim, de uma forma, ou na minha família, o que seja, vai voltar para mim. Mas se eu ajudei o João, não é o João que vai retornar para mim. Pode ser até que ele retorne, mas se eu entendo isso de uma forma sistêmica, eu não fico esperando o João me retornar. Vai abrir uma outra porta, uma outra janela para mim, porque eu ajudei o João. Isso que a pessoa tem que entender. Se ajudar o outro, não é questão de ser bonzinho, não. É uma questão de ser inteligente. Porque você sabe que a lei do retorno funciona. Eu ajudei o João, amanhã o Antônio, o Pedro, o Manuel vão me ajudar. Agradecer só o que tem, só o que deseja, ou agradecer o que não tem também?
Não, depende. Se o que você não tem é uma coisa que você não deseja, eu não tenho câncer e não quero câncer, e agradeço por não ter câncer. Isso também existe, porque existe uma relação entre o querer e o ter. Tem coisa que eu quero e tenho, tem coisa que eu quero e não tenho, tem coisa que eu tenho e quero, tem coisa que eu tenho e não quero. Se eu tenho e não quero, eu tenho que eliminar. Se eu quero e não tenho, eu tenho que obter. Se eu quero e tenho, eu quero manter. Se eu não quero e não tenho, eu quero evitar. Então eu tenho que conjugar todos esses verbos. O verbo obter, o verbo evitar, entendeu? O verbo excluir da minha vida. Então o que eu vou incluir na minha vida, o que eu vou manter na minha vida e o que eu vou excluir da minha vida. De vez em quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma análise. Bom, o que existe na minha vida que eu quero eliminar? O que não existe que eu quero incluir? E o que está bom que eu quero manter? Porque tem coisa na vida que você está satisfeito, tem coisa que você está insatisfeito. E você tem que fazer isso em vários planos. Você tem que fazer isso no plano da saúde, no plano das finanças, no plano do relacionamento, no plano profissional, no plano espiritual. O que eu quero dizer com isso? É um equilíbrio. Por exemplo, eu posso estar muito bem de saúde e a minha conta bancária está zerada. Quer dizer, eu estou satisfeito com a parte da saúde, insatisfeito com a parte financeira. Ou pode acontecer o contrário. Eu posso estar doente e ter uma conta bancária muito abundante. Eu estou satisfeito com a minha conta bancária e estou insatisfeito com a minha saúde. O que eu não posso é focar só no... Aqui tem 5 áreas importantes na vida, vê se você concorda. Eu tenho a área da saúde, eu tenho a área do relacionamento, eu tenho a área das finanças, eu tenho a área do profissional, se eu sou bem sucedido profissionalmente ou não, e eu tenho a área da espiritualidade, que de propósito eu deixei por último. Porque Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. Ou seja, eu estou aqui para viver a carne, eu estou aqui para pagar conta, eu estou aqui para tomar banho, eu estou aqui para cuidar dos meus filhos, eu estou vivendo uma vida material, mas eu sou um ser espiritual. Então, por isso que eu tenho que cuidar de tudo isso. Se eu cuidar de uma coisa só, vamos supor que eu cuide só de dinheiro. Aí chego aos 40 anos e eu infarto, porque eu estou tão focado em dinheiro que eu não cuidei de mais nada. Ou, aos 40 anos, eu não tenho família mais, eu perdi minha família, porque eu estava tão focado em dinheiro que eu não tive tempo para meus filhos, eu não brinquei com eles, eu não dei carinho para eles, eles não pegaram amizade comigo, porque eu estava focado no dinheiro. Então, isso tudo é importante. Por outro lado, se você focar só nos seus filhos, eles crescem e vão embora. E aí, como é que você fica? Aí você tem o que se chama a síndrome do ninho vazio. É o pai e a mãe que se dedicou só aos filhos. Os filhos crescem, vão embora, cuidar da vida deles, e aí eles entram em depressão e morrem. Porque agora a vida não tem mais sentido, meus filhos foram embora. Não, querido, os filhos, a gente cria filho para o mundo. Enquanto você só pode educar um filho até 12 anos de idade, até 12. A partir daí, quem educa são os colegas. Você só tem influência sobre o seu filho até os 12 anos. A partir daí, você não manda em mais nada. Você pode ser amigo dela, só isso. Agora, a influência você já não tem mais, você perde. Porque a influência, quem vai mandar são os amiguinhos, que vão... Porque a criança entrou numa outra fase. Ela entrou numa fase chamada de socialização. Ela tem influência dos amigos. Então, isso é importante. Por isso que é importante você saber com quem... Já o Sócrates dizia, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Com quem que as pessoas estão... Com quem que seus filhos estão andando. Porque é aquilo ali que vai refletir. Se você puser o seu filho educado, bonitinho e tal, andando com um marginal, andando com um traficante, é uma questão só de tempo. Ele vai estar experimentando crack, entendeu? Gratidão, então, a gente acabamos de aprender que é um sentimento extremamente positivo. Extremamente positivo. Agora, e útil. A gente percebe que na sociedade o egoísmo ele está sempre latente. E o universo, o senhor fala nas suas palestras, que o universo é abundante. Potencialmente abundante. E as pessoas às vezes têm aquele sucesso, têm aquele dinheiro e fica com aquele sentimento de egoísmo. Como o senhor trata essas 3 características? Pois é, o universo é um lugar potencialmente abundante. O que significa isso? Tem para todo mundo. Entendeu? Tem para todo mundo. Não interessa quantas pessoas tem na rua, vai ter lugar para você andar. Não interessa quantos carros tiver, vai ter um carrinho. Vai demorar um pouco mais, mas o seu carro vai andar na rua.
Então, a sua profissão, os melhores na sua profissão estão lá em cima. Ou seja, em cima está sempre vazio. A multidão está aqui embaixo. É o pessoal que não sobe. Lá em cima, no topo da sua profissão, está vazio, tem poucas pessoas. Então você não precisa ficar brigando com ninguém, porque tem espaço para todo mundo. É criado de um modo que tem espaço. Ou seja, a filosofia se resume ao seguinte: para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista. Aí o problema é todo seu. Porque tem gente que faz questão de perder, porque tem gente que faz questão de sofrer. Tem gente que é masoquista, ou seja, tem que sofrer. Né? É o que eu chamo lá no Sintonia, que você já assistiu, da carpa. Reclama, pobre de mim, ninguém me aceita. Eu sou a vítima do mundo. Todo lugar que eu vou, tem um tubarão lá querendo me comer, entendeu? Mais ou menos assim. E a pessoa que é egoísta, consciente ou inconscientemente, ela pode perder, ela tem como ela tirar esse lado ruim desse sentimento? Claro que tem, porque isso é nós podemos modificar. Eu sou o capitão do meu navio, né? Eu faço a direção que eu quero. Claro que eu posso mudar meu comportamento. Para mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar meu sentimento. Para eu mudar meu sentimento, eu tenho que mudar meu pensamento. Para eu mudar o meu pensamento, eu tenho que mudar minha percepção. Para eu mudar minha percepção, eu tenho que mudar minha crença. Para eu mudar minha crença, eu tenho que mudar meu paradigma. O negócio é um jogo de dominó. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para você. Se eu perguntar para uma pessoa assim, qual é o momento mais feliz da sua vida? A pessoa começa a pensar em coisa alegre, ela começa a se sentir alegre, daqui um pouquinho ela está sorrindo. Se eu perguntar para uma pessoa assim, qual a maior desgraça que já aconteceu na sua vida? Ela começa a pensar em coisa triste, ela começa a se sentir triste, daqui um pouquinho ela está chorando. Olha, o pensamento gerou o sentimento que gerou o comportamento. Mas o que está por trás do pensamento? A percepção. Percepção é a realidade. Eu fui, encontrei isso, comecei a pensar besteira, me senti infeliz. Comecei a chorar. Quer dizer, meu marido chegou em casa mais tarde, a minha mulher, aí eu percebi que ele estava saindo com outra, quer dizer, ela pegou a percepção. Levou a pensamento, que levou ao sentimento, que levou ao comportamento. Agora, a percepção, por trás dessa percepção tem uma crença. A crença é a seguinte: na nossa sociedade, a crença é que um homem e uma mulher tem que ter monogamia. É uma crença que a gente tem que respeitar aqui, porque todo mundo é assim. Mas se você for lá na Arábia Saudita, o cara tem 40 mulheres. Quer dizer, a crença lá é diferente. O marido chegar da casa de uma outra esposa, a mulher não vai ficar chateada, porque tem crença. A crença vem de onde? Do paradigma, porque o paradigma lá é diferente. Você entendeu? Quer dizer, você tem que entender onde que é o paradigma. Por exemplo, houve uma época que a Terra era plana. A mulher levava o marinheiro até o porto, abraçava ele, se despedia dele, voltava para casa e usava preto, ficava de luto. Porque quem sabe o marido dela ia chegar no fim do mundo, ia cair e ela ia ser viúva. Então, enquanto ele não voltasse, ela ficava enviuvando. Porque ela não sabia se ele ia voltar. A maioria não voltava. A maioria morria. Tá? Morria de escorbuto. Então, os marinheiros morria de escorbuto. Não voltava. Aí, por quê? Porque ia chegar no fim do mundo e ia cair. Aí o Copérnico veio e disse assim, o mundo não é plano, o mundo é redondo. Bom, se o mundo é redondo, não tem esse lugar que vai cair. Aí mudou o paradigma, mudou. Hoje você pode se dar o luxo de fazer uma viagem de volta ao mundo. Na época que o mundo era plano, como é que você ia fazer uma viagem de volta ao mundo? Você ia cair. Olha que interessante, quando o mundo era plano, você não podia fazer uma viagem de volta ao mundo. Quando o mundo ficou redondo, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. A impossibilidade de fazer uma viagem de volta ao mundo era devido ao paradigma que você vivia. O mundo é plano. Quando o paradigma mudou para o mundo é redondo, aquilo que era impossível, uma viagem de volta ao mundo, agora se tornou possível. O que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseado no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam.
Isso é que eu entendo, me explico para a pessoa. Só que uma pessoa que foi criada humilde, foi criada pobre, foi criada num mundo de escassez, que não tinha nem o que comer, ela não tem esse paradigma na cabeça. Então ela tem que estar assistindo uma conversa dessa, da academia, para poder estimulá-la a começar a pensar diferente. E à medida que ela começa a pensar diferente, ela começa a sentir diferente. E no momento que ela começa a sentir diferente, ela começa a fazer diferente. E os resultados mudam. Isso é que é a beleza. Estamos conversando aqui com o Dr. Lair Ribeiro, no nosso programa Academia Dr. Lair Ribeiro, não é isso? E a gente está fazendo uma série, produzindo uma série sobre o sucesso. No nosso próximo encontro, eu vou começar o programa fazendo a seguinte pergunta: é mais importante ver para crer ou crer para ver? Mas a gente se encontra no próximo programa.